Olá pessoal, hoje o nosso tema é diodos 2. Vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades. Então hoje o nosso tema diodos 2 é a continuação do primeiro vídeo sobre diodos. Então nesse vídeo nós vamos ver os tipos de diodos diferentes daquele do diodo retificador que nós vimos no primeiro vídeo. Então nós temos o diodo Zener. Eles são empregados com polarização reversa, possuindo tensão de ruptura menor. São utilizados como reguladores de tensão. Então, entre anodo e catodo, eles possuem uma tensão de ruptura reversa, AVZ, menor do que no diodo comum. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma AVZ reversa de 5 volts, então nós vamos ter entre os terminais A e K, do anodo e catodo, nós vamos ter um valor regulado de 5 volts sempre. Então isso serve, por exemplo, para regular uma fonte de 5 volts, depois do estágio do filtro com o capacitor. Ou então, por exemplo, uma tensão de Zener reversa de 12 volts. Nós podemos usar para regular uma fonte, a saída de 12 volts, porque essa tensão reversa entre anodo e catodo vai ser sempre fixa 12 volts. LED, o diodo emissor de luz. Usado em sinalização e iluminação. Ele emite luz em um comprimento de onda específico quando polarizado diretamente. Quando um elétron perde energia durante o processo de condução, ele libera essa energia em forma de luz. Então, o nosso caso aqui, o LED, ele é bastante conhecido já em sinalização, iluminação, entre os terminais de anodo e catodo. Se for polarizado diretamente, ele vai emitir luz. Então, ele tem essa propriedade que na junção PN, se ela for polarizada diretamente, vai conseguir emitir luz. Então, ele vai ter essa utilidade muito grande de emissão de luz. Por isso, ele tem o nome de diodo emissor de luz, LED em inglês. O diodo de sinal, ele é um diodo de comutação de alta velocidade, pois a capacitância da junção PN é menor que no diodo comum. A corrente máxima também é menor que no diodo comum. No caso, quando nós temos a junção PN, na região de depleção, nós formamos duas placas de íons, uma de ânions e uma de cátions. Então isso acaba formando uma capacitância. Esse diodo de sinal ele tem uma capacitância menor, então ele acaba sendo mais rápido na velocidade de comutação, na chave liga-desliga. Então ele acaba sendo utilizado com a capacidade de maior velocidade de comutação, só que a corrente máxima que ele consegue conduzir é menor no diodo comum. Então ele tem uma vantagem e uma desvantagem. Varicap. Possui capacitância variável controlada pela tensão reversa. Ele é usado em circuitos RF para controlar a frequência do circuito oscilador. Então, conforme se varia a tensão reversa, a capacitância desse diodo também varia. Então, essa capacitância é utilizada para controlar a frequência em circuitos osciladores. Ele tem essa capacidade de, conforme varia essa tensão reversa, a capacitância dele também é variada. O Schottky possui baixa capacitância da junção, comutando mais rápido. Construído com uma junção do tipo semicondutor metal, a queda de tensão é menor, sendo útil em circuitos que operam em baixa tensão. Então, ele, na junção, ao invés de ser semicondutor do tipo PN, nessa junção ele acaba fazendo
uma das partes é um semicondutor, a outra parte é um metal. E ele acaba tendo uma capacitância baixa de junção, ele fica mais rápido para comutar, e a queda de tensão entre anodo e catodo ela é menor. Então ele acaba sendo útil em circuitos cuja a tensão de alimentação é baixa, porque aí a queda de tensão sobre ele vai ser menor, e ele vai acabar sendo mais útil para esse tipo de operação. O fotodiodo. A luz gera corrente elétrica na junção PN. A luz ela é direcionada para incidir na camada P, sendo essa bem fina e sua espessura está relacionada ao comprimento de onda a ser detectado. Então, o fotodiodo ele é o processo inverso do diodo. No diodo, se você polariza diretamente, ele emite luz. Aqui no fotodiodo, ele pode ser polarizado tanto diretamente como reversamente, só que na polarização reversa ele vai acabar tendo uma corrente reversa, fluindo de catodo para anodo. E no caso, então, você polarizando entre anodo e catodo, você incidindo luz na camada P, essa camada P ela é bem fina e, de acordo com a espessura, vai estar relacionada ao comprimento de onda que vai ser detectado. Então, com a incidência de luz, ele vai gerar corrente elétrica entre anodo e catodo. Diodo túnel. Possui resistência negativa, ou seja, quanto mais se aumenta a tensão, a corrente diminui, devido a um efeito de tunelamento derivado da mecânica quântica. A junção PN é altamente dopada e atua em alta velocidade, na ordem de nanosegundos. Ele é usado em osciladores de micro-ondas e amplificadores. Portanto, esse fenômeno aí da resistência negativa é porque quanto mais se aumenta a tensão, a corrente diminui. É um processo geralmente inverso do que nós estamos acostumados. Quanto mais aumentar a tensão, mais se aumenta a corrente. Aqui, por ser inverso, então se diz resistência negativa. E essa junção, ela tem uma dopagem alta e faz com que ele tenha uma alta velocidade de comutação na ordem de nanosegundos. Então, ele acaba sendo usado em circuitos de micro-ondas, osciladores de micro-ondas, já que são altas frequências, e também em amplificadores. Diodo PIN. Ele possui uma camada intrínseca I entre a junção PN, sem portadores de carga não dopados, usados em atenuadores e fotodetectores. Detecta fótons de raios gama e X, e eletrônica de potência de alta tensão. Então ele é o seguinte, ele tem a camada P, depois tem uma camada I e uma camada N. A camada P é o anodo, a camada K, a camada N é o catodo, e no meio ele tem uma camada I. Então, essa camada aí, ela não tem portadores de carga, elas não são dopadas, ele acaba sendo utilizado aí para fotodetecção, detectando fótons aí na faixa de raios gamas e X, também usados em atenuadores e eletrônica de potência quando se trabalha com alta tensão. Diodo GUM possui resistência negativa, empregado em alta frequência como osciladores de micro-ondas e radares de velocidade. É fabricado apenas com material do tipo N. Então ele tem esse fator aí de novo da resistência negativa, ou seja, quanto mais se aumenta a tensão, a corrente diminui. Ele é empregado em alta frequência, e, tipo, por exemplo, em micro-ondas, como as frequências são altas, ele é utilizado nos osciladores, em radares de velocidade. Ele é fabricado só com material N, então ele tem 3 camadas do tipo N. O anodo é feito do material N, ele tem uma camada no meio, material N, e também o catodo é uma camada N. Então, nesse vídeo nós vimos aí vários tipos de diodos.
e além do que nós já havíamos estudado no primeiro vídeo, que tratava-se do diodo retificador, que é o diodo mais comum. Então, vou pedir mais uma vez para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtem os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades e até um próximo vídeo. Muito obrigado.